Nós temos que nos preparar para atender a todos os protocolos exigidos. É muito importante nesse período da epidemia, a gente, quanto mais informação, melhor, porque as pessoas estão inseguras, as pessoas estão ansiosas, né, preocupadas com o que vai acontecer, porque é tudo muito novo, né? Então, as situações ainda estão sendo muito estudadas, né? Mas o que nós podemos fazer de agora, consultores, né, de alimentos, nós vamos fazer. Eu vou estar passando para vocês hoje os 6 tópicos mais importantes para essa abertura da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Então vamos lá. O primeiro tópico que nós vamos abordar é você realizar o monitoramento da saúde de seus colaboradores. Colaboradores são os funcionários da sua empresa, né? E fazer a verificação de sua temperatura na chegada ao trabalho durante essa epidemia, né? Com um termômetro infravermelho de testa. Eu trouxe até o meu aqui para mostrar para vocês, ó. É esse aqui, tá vendo? Tá? Então, a gente precisa atender esses protocolos. Então, é importante você estar fazendo essa verificação dos seus colaboradores na chegada ao trabalho, passar para ele essa importância, tá? Porque faz parte do protocolo e isso é para a segurança dele e de todos que trabalham na mesma empresa. O que eu pensei, achei muito legal também e tá na fonte da Abrazel, é você criar um checklist para registrar todas essas informações dos seus colaboradores, para você não se perder, porque empresas muito grandes contêm muitos colaboradores, né? Muitos colaboradores, então você precisa criar aquele checklist para você estar registrando todas as informações ali. Bom, o segundo passo é, se o colaborador apresentar quadro gripal, tá? Ele precisa ser afastado imediatamente, tá? E você precisa dizer a esse colaborador que ele tem que ser transparente com você, tá? Se realmente ele tiver com sintomas de gripe, ainda está na dúvida, né, da Covid-19 ou não, ele precisa ser afastado imediatamente do quadro de funcionários. Terceiro tópico, assim como os consumidores, gente, os colaboradores, a humanidade se encontra super preocupada, insegura e ansiosa com essa volta do comércio, restaurantes e bares, né? Então é de extrema importância que esses colaboradores passem por uma capacitação, tá, de medidas de segurança a serem tomadas na prevenção do vírus, no trajeto para o trabalho, de volta para casa, tá, durante suas atividades, uso de EPIs. Os treinamentos, eles devem ser em local arejado, tá, respeitando a distância de 2 metros de cada colaborador. E esse treinamento, ele pode acontecer por partes pequenas, tá? Você faz o treinamento com esse grupinho, depois você faz com outro grupinho, para a gente não manter todo mundo ali aglomerado. Falando de EPIs, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, são equipamentos de proteção individual. Cada colaborador precisa ter o seu EPI. Bom, o quarto tópico é que na cozinha, tá, também deve se manter esse distanciamento entre os colaboradores. Tamires, mas como que isso vai acontecer? Olha, aí o que nós temos que fazer? Vamos ter que reduzir esse quadro de funcionários, tá? Porque uma cozinha que eu tenho 10 colaboradores, eu não vou poder ter mais esses 10 colaboradores, todo mundo ali um colado no outro, né? Às vezes a cozinha não é tão grande, temos cozinhas pequenas, então vamos reduzir aí para metade ou um pouquinho menos da metade entre esses colaboradores. E aí entra uma outra questão importante, é da revisão de cardápio. Por quê? Você vai estar reduzindo o seu quadro de funcionário, tá?
Então você não vai ter aquela grande demanda, né, de saída de pratos, como antes da pandemia, vamos dizer assim. Então logo você pode reduzir esse quadro de funcionário revisando o seu cardápio, tá? E aí entra também o nosso trabalho de consultora de alimentos, pegar o seu cliente, sentar com o seu cliente, passar todas essas informações, revisar um cardápio com ele, tá? Fazer um cardápio para ele, fazer várias opções de cardápio, apresentar para o seu cliente qual o melhor cardápio que a gente pode estar se enquadrando para poder estar reduzindo esse quadro de funcionário, tá legal? Bom, o quinto tópico é providenciar uma área apropriada de vestiário para os trabalhadores, para os colaboradores, ao chegarem e ao saírem do estabelecimento. Por quê? Gente, ele chegando ao estabelecimento, ele vem de ônibus, metrô, de carro, seja lá o que for, o jeito que ele vier. Então, ele passou por vários lugares diferentes, tá? Então, tem que ter esse local separado, esse vestiário separado, cada um com seu armário individual, para estar trocando a sua roupa, guardando naquele saquinho, trocando o seu tênis, botando o seu uniforme limpo, higienizado, o sapato também. Então, assim, todo cuidado agora é pouco. Então, o colaborador chegou, vamos fazer todos aqueles tópicos que a gente falou anteriormente, aferir a temperatura na chegada do estabelecimento, preencher um questionário com ele em relação à saúde dele. Se ele apresentar algum quadro gripal, ele precisa ser afastado imediatamente do quadro de funcionários. Está revisando o cardápio, porque a gente vai ter que reduzir o quadro de funcionários. Então, todas essas questões são de extrema importância para a proteção de todos, tá? E do estabelecimento também. E, bom, o sexto tópico é manter a atenção redobrada com os motoristas de seus fornecedores. Por que eu estou falando isso? Bom, você precisa saber se aquele caminhão, se aquele carro de carga, ele é higienizado da forma correta, né? Porque é um transporte de trabalho. Então, o motorista, ele precisa estar usando máscara. Se ele tiver um colega do lado, o colega também precisa estar usando máscara. Ele precisa higienizar aquele caminhão a cada cliente diferente, a cada troca de mercadoria. É interessante também ele criar uma planilha para registrar toda essa higienização com horário, local, dia, tá? Serve até para ele também como prova, olha. Também existe a possibilidade do motorista, do seu fornecedor, ter essa planilha preenchida e dele também não estar cumprindo. Isso pode acontecer, tá? Então, é aí que entra a nossa função de consultor. Se você tem alguma dúvida, se você acha que ele não está fazendo corretamente, liga para o seu fornecedor, tira algumas dúvidas com ele, conversa com ele, passa os protocolos básicos de higienização. Nós, consultores, nós precisamos ter esse bom relacionamento com os nossos fornecedores, motorista de fornecedores, porque a chegada de mercadoria também é muito importante, tá? Então, todo esse ciclo, ele precisa estar cumprindo esses protocolos. Gente, eu mostrei aqui o meu termômetro no início, tá? Para vocês, termômetro infravermelho de testa. É esse termômetro que a gente vai estar usando, tá? Nos locais para aferir a temperatura dos colaboradores, tá? Na chegada ao trabalho. Bom, nós falamos agora dos 6 tópicos da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Esses são os principais tópicos que eles publicaram. Então agora a gente vai falar das 10 regras de ouro da vigilância sanitária. E temos também o selo de conformidade para estabelecimento. Gente, eu achei muito legal esse selo. É muito interessante, eu vou deixar para falar desse selo no final. Bom, a primeira regra de ouro é o seguinte: higienizar as mãos antes e depois de cada atividade. Tamires, o que é isso? Bom, o seu colaborador está manipulando uma carne bovina, tá?
Passou para uma carne suína, ele precisa fazer a lavagem das mãos corretamente, que a gente vai falar também ao decorrer da live sobre essa lavagem das mãos. Isso já é antigo para gente que já trabalha em cozinha, em indústria, tá? Em produção de alimentos. A lavagem das mãos ali, todo momento, cada troca de manipulação, o colaborador, ele já sabe que ele precisa higienizar as mãos. Mas agora, com cuidado redobrado. Bom, a segunda regra de ouro é disponibilizar álcool 70 em todos os setores, tá? Em áreas de circulação, principalmente circulação de pessoas, tá? Dispensers de sabão líquido, porta-papel toalha descartável e as lixeiras precisam ter pedal, tá? Não podem ser de manuseio manual, para ninguém ter o contato ali direto com a lixeira. E banheiros, locais como caixa, né? Ali na hora do pagamento. Então essa é a segunda regra de ouro da vigilância sanitária. A terceira regra de ouro da vigilância sanitária é usar obrigatoriamente máscaras em todas as áreas comuns e só retirar durante as refeições. Um ponto importante que eu quero tocar aqui é sobre refeitórios. Ah, Tamires, como que vai ser o refeitório? Como é que vai ser essa divisão? Enfim, bom, na hora da refeição, geralmente aquele refeitório, né? Todos os colaboradores lá, cada um fazendo essa refeição, um do ladinho do outro, a gente não vai ter mais isso. Tá? Agora vão ser horários diferentes, a gente vai separar. Eu tenho 10 colaboradores trabalhando nesse período. Então a gente vai separar esse grupo de 10 pessoas, dividindo por horário, tá? Com menos pessoas possíveis naquele mesmo setor para estar realizando essa refeição. E aí você pode deixar isso registrado lá na sua planilha, tá? Colada lá no refeitório ou guardar na sua pastinha. A quarta regra de ouro é obedecer o distanciamento de 2 metros ou 4 metros quadrados por pessoa, evitando o uso de elevador, né? Temos restaurantes com elevadores também, então temos que ter esse cuidado. Muita gente me pergunta o seguinte: Tamires, como é que será esse uso de máscara dentro da cozinha? Porque é quente, posso usar face shield? Bom, vamos lá. Face shield não é recomendado para você usar na área interna da cozinha, tá? Porque é de material inflamável, é perigoso. Então a gente não recomenda o uso de face shield dentro da cozinha, tá? As máscaras precisam ter saídas respiratórias, porque, coitado, o colaborador já está ali naquela tensão, com vários cuidados. A gente sabe que dentro da cozinha é quente, né? Mas também não pode ser tão quente assim, porque se você perceber que dentro da cozinha está ficando muito quente, aquele calor insuportável, tem alguma coisa errada, porque a gente tem um sistema de exaustão. Então, o sistema de exaustão, ele tem que trabalhar da forma correta. Então, procure saber se o seu estabelecimento, se o seu restaurante, ele faz a limpeza mensal daquele exaustor, se ele tem uma documentação, procura saber da empresa que presta esse serviço. Isso é muito importante, tá? Então, não é normal aquela cozinha de calor insuportável que ninguém aguenta, tá? É uma dica. Então, procure saber que empresa é essa que presta serviço, contacta essa empresa, olha, eu tô com um problema no meu exaustor, gostaria de resolver isso, ninguém está conseguindo ficar dentro da cozinha. Então, isso é muito importante, tá? E também é um dos documentos exigidos pela Vigilância Sanitária, que é o certificado de limpeza do exaustor, tá? Mas só da cozinha ou de outros setores também? Todos os setores, churrascaria, cozinha, então todos os setores que estiverem exaustores, eles têm que ser limpos, tá? Mensalmente, ou se tiver alguma urgência, menos de um mês, e aí depende do seu estabelecimento. Quinta regra de ouro da vigilância sanitária: manter os ambientes arejados com janelas e portas abertas e a limpeza dos ar-condicionados em dia. Isso também eu queria falar mais um pouquinho, que todo local fechado,
Agora, eu não estou falando só de restaurante, tá? Eu estou falando de banco, eu estou falando de clínica médica, consultório dentário. Todos esses estabelecimentos que possuem ar-condicionado, eles precisam apresentar o PMOC. Mas o que é um PMOC, Tamires? É um plano de manutenção e operação e controle de ar, tá? Existem empresas que prestam esse serviço, tá? Que realiza toda essa higienização das suas máquinas de ar-condicionados, dutos, limpeza. Então, você vai contratar uma empresa para realizar esse serviço. Esse documento também é um dos documentos que a Vigilância Sanitária exige do seu estabelecimento, tá? Foi decretado pela Portaria 3.523 de agosto de 1998. Mas por que isso? Mas para que isso, Tamires? Por que eu preciso disso no meu restaurante, na minha clínica, no meu consultório? Porque ele busca garantir a qualidade do ambiente e preservar a saúde das pessoas para que o seu ambiente não se torne insalubre, tá? Prejudicial à saúde. E ainda mais em restaurante, que nós temos ali alimentos a todo momento, pode-se até contaminar o alimento, né? Então, esse ambiente, ele não pode estar insalubre. Então, é importante você verificar se o seu estabelecimento contém o PMOC, se não contém, já procura já procura uma empresa para realizar esse tipo de serviço para você, tá? A empresa vai passar todos os requisitos, tudo que você precisa, e ali você vai fechar o contrato com essa empresa e ele vai estar prestando todos esses serviços de limpeza das suas máquinas, tá? Vai te entregar o laudo do seu ar-condicionado. Isso é muito importante. Vamos falar da 6ª regra de ouro. Bom, providenciar máscaras, luvas de borrachas, toucas e outros equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, que a gente falou lá atrás, tá? Para as equipes de limpeza e demais funcionários de acordo com a atividade exercida. Então, é importante nesse período de abre, não abre, vamos decidir uma data, não deixe nada para a última hora. Comece a se organizar. Crie um plano de ação, crie suas planilhas, faça um plano de contingência para o seu estabelecimento, porque quanto mais você deixar para cima da hora, você pode se perder, tá? E aí você não conseguir achar essa empresa para poder te ajudar a concluir esse serviço. Então, já comece a cotar com as empresas de EPIs, passa para a sua planilha, vai fazendo cotação, para quando normalizar tudo, o seu estabelecimento já está com tudo correto, com todos os EPIs providenciados. Procura saber quantas pessoas, quantos colaboradores contém na sua empresa, tá? Para você ter uma noção de quantidade de produtos que você vai estar pedindo. Isso é muito importante, essa organização antes. Você criar um plano de ação agora é importante. Uma coisa que eu também falo muito, não deixe para você sanitizar, tá? Ou realizar uma desinsetização na semana que você for abrir o seu restaurante ou o seu estabelecimento. Não dá, não vai dar certo, tá? Porque imagina, o restaurante vai abrir amanhã. Caramba, meu Deus, tem que chamar uma empresa para fazer aqui a minha desinsetização. Imagina, aí a pessoa vem um dia antes, tá? Vai fazer o tratamento no seu estabelecimento. No dia seguinte, você vai abrir aquele estabelecimento. Gente, vai ter 1 milhão de barata morta espalhada, tá? Roedores, se for o caso. Então, assim, não deixe nada para a última hora. Comece a se organizar agora. Como eu falei, crie sua planilha de plano de ação, de projetos. Isso é muito importante, tá? Bom, vamos falar agora da 7ª regra de ouro da vigilância sanitária. Reforçar a sensibilização quanto à etiqueta respiratória em caso de tosse ou espirro. Bom, como nós já falamos nos 6 tópicos da Abrazel, um deles é isso, né? Se o seu colaborador apresentar quaisquer tipo de quadro gripal, tosse, espirro, ele precisa ser afastado imediatamente, tá?
Então, você precisa estar sensibilizando esse colaborador para o tal cuidado com máscara respiratória. Ele precisa apresentar um bom estado de saúde para não poder contaminar ali toda a sua equipe do seu estabelecimento, tá? Bom, a 8ª regra de ouro da vigilância sanitária: encaminhar a assistência médica o funcionário ou colaborador que apresentar os sintomas da Covid-19. Ah, Tamires, tá bom, eu vou orientar esse colaborador, mas como é que eu vou saber se ele realmente foi, se ele realmente está fazendo acompanhamento? Aí entra nós, consultoras de alimentos, tá? Você precisa ter uma boa comunicação com esse colaborador e pedir para ele um atestadozinho que ele compareceu, guarda lá naquela nossa pastinha, naquela planilha que eu já falei com vocês, tá? De todos os dados dos colaboradores do estabelecimento. Então, é importante você ter essa comunicação, porque, vou dar um exemplo. Olha, eu vou precisar te dispensar porque você está gripado, a gente não sabe ainda, né, o que realmente você apresenta. Então, vamos te afastar, mas eu vou estar te acompanhando, você vai me passando as notícias, o que o médico, né, te propôs. Então, você pede para ele um atestadozinho, tira uma xerox, bota lá na sua pastinha, para você também ter um autocontrole dessa situação toda, tá? E o colaborador, ele precisa ser o máximo transparente com você. Ele precisa mostrar essa transparência para você. Você precisa passar essa importância para o seu colaborador, tá? Bom, a 9ª regra de ouro da vigilância sanitária: fazer a limpeza concorrentemente a cada 3 horas e a limpeza terminal após o expediente, com a atenção e necessidade de limpeza imediato. Ai, Tamires, como é que vai ser isso? Meu Deus do céu. Bom, o que nós vamos fazer? 3 em 3 horas. Será que o colaborador vai lembrar? Né? Será que ele vai estar preparado? Gente, tudo é novo, tá? Então, o que a gente precisa agora é capacitar ao máximo, com qualidade e responsabilidade, todos esses colaboradores, tá? Então, eu vou usar de exemplo, como eu já estou criando meu plano de ação, eu já estou criando meu plano de contingência, eu vou criar avisos, tá, educativos, com lembretes de horário de faxina, né, dessa limpeza de 3 em 3 horas, até da lavagem das mãos. Eu vou estar disponibilizando isso nas internas do estabelecimento, porque é tudo muito novo, então nós vamos ter que nos adequar a todos esses protocolos, a todas essas regras, tá? E a 10ª regra de ouro da vigilância sanitária é isso que eu acabei de falar: divulgar em pontos estratégicos com materiais educativos e outros meios de informação que você acha melhor para aquele seu estabelecimento sobre as medidas de prevenção à Covid-19, tá? E as regras de ouro, essas outras que nós já falamos. Temos também o número da central, tá? De 1746 da Vigilância Sanitária, para qualquer dúvida. Então, é muito importante você criar o seu material, você criar esses materiais educativos de informações. Eu gosto muito de imagens ilustrativas, porque chama mais a atenção do seu colaborador, ele vai entender mais a sua linguagem, porque a gente sabe que temos alguns colaboradores com dificuldades, então é muito importante você estar passando as informações para aquele colaborador dentro também da realidade dele. Então eu gosto muito de figuras, de imagens, de ilustrar mesmo, e o colaborador olhar para aquela informação educativa e entender o que ele tem que fazer. Eu falei de plano de contingência, né? Mas eu vou explicar também para vocês. São estratégias, são orientações. O plano de contingência é uma sugestão, tá, gente?
Eu não estou falando aqui que você tem que fazer um plano de contingência, não. É uma sugestão, eu acho super interessante, porque você já vai ter ali, você já vai chegar com seu material pronto, você não vai ficar perdida, você já vai chegar com todas as suas planilhas, com todo o seu material pronto para atender aquele estabelecimento. Então, o plano de contingência é uma sugestão e deve ser complementado de acordo com cada estabelecimento e atualizado de acordo com as necessidades da pandemia, tá? Então, o plano de contingência que eu fizer para o restaurante A é para o restaurante A, o plano de contingência que eu fizer para um restaurante B é para um restaurante B. Então, cada um individualmente vai ter aí o seu plano, tá? Lembrando que é uma sugestão minha, eu acho muito interessante porque vai ajudar bastante você realizar todos esses processos durante ali o seu trabalho. Tudo que nós estamos falando hoje são orientações, tá? Da Vigilância Sanitária, da Brasel, da ANR, que é a Agência Nacional de Restaurantes. Então, são orientações para que os estabelecimentos, consultores de alimentos, os proprietários estejam preparados para essa reabertura, mas a gente precisa estar preparado. Como eu disse antes, não deixe nada para a última hora, não vai dar certo, tá? Crie o seu plano de ação, crie suas planilhas, seu plano de contingência, faça acontecer para você chegar na hora da abertura, no momento, você está preparado e você está tranquilo enquanto aos protocolos, tá? Então agora vou falar para vocês que eu achei muito legal, eu achei muito interessante e eu acho que vai ajudar super os restaurantes e os estabelecimentos, que é o selo de conformidade para o estabelecimento. Tamires, o que é isso? É um programa Rio de Novo. Eu não tenho esse símbolo aqui agora para mostrar para vocês, mas eu vou estar postando lá no Instagram, no Telegram. Você que ainda não faz parte do Telegram, se inscreva. Então é o programa Rio de Novo Show Corona. Tamires, mas para que isso? Bom, a prefeitura disponibilizou, tá, esse selo. Você consegue cadastrar o seu estabelecimento pelo Carioca Digital. Você entra no site da prefeitura, acessa o Carioca Digital para estar adquirindo esse selo. Porém, existem algumas exigências para você estar conseguindo esse selo, tá? O estabelecimento interessado deverá preencher um formulário, tá, de autodeclaração que se encontra no portal do Carioca Digital, tá, no site da prefeitura, e onde declara estar tomando as medidas de segurança necessárias, que são todos esses protocolos que nós falamos hoje, tá? Então, se você quer ter esse selo, você precisa preencher esse formulário no Carioca Digital. Depois disso, os estabelecimentos estarão sujeitos a uma fiscalização, tá? Para conferência dessas medidas. E através do QR Code gerado no selo, porque o selo, ele vem lá com QR Code, né? Eu vou estar postando para vocês depois. Vai vir um QR Code no selo, tá? Esse selo vai ficar bem na entrada do seu estabelecimento, na porta principal. E aí, através do QR Code, os próprios consumidores, qualquer pessoa, vai poder fazer denúncia ao verificar alguma coisa irregular. Então, gente, vamos lá. Eu achei muito legal esse selo porque você vai passar uma confiança, uma credibilidade maior para o seu consumidor. Eu achei isso muito interessante. Então, lembrando que para você obter esse selo, você precisa se cadastrar, tá, no Carioca Digital, fazer uma autodeclaração desse formulário. A Vigilância Sanitária vai fazer uma fiscalização no seu estabelecimento para realmente ter certeza que você está adequado a todas essas orientações e está disponibilizando o selo para o estabelecimento. Então, que maravilha! Eu achei isso maravilhoso. Então, assim, agora é a nossa hora, tá? Consultores de alimentos, de poder levar ao seu cliente o máximo de segurança possível. Porque o consumidor, ele quer isso. Ele quer se sentir seguro. O consumidor, ele quer ter segurança naquele local, ele quer ter confiança, ele quer ter credibilidade.
Então é muito importante o nosso papel nesse momento de estar auxiliando de todas essas orientações, de todas essas regras de ouro para o nosso cliente. Duas coisas aqui que eu queria acrescentar para vocês. Ainda não se sabe como é que vai ser o seguinte. Como a gente estava conversando, é tudo muito novo, tá? Então, uma dúvida muito frequente é a seguinte, Tamires, o consumidor vai chegar num restaurante para almoçar. Ele vai ter que chegar de máscara, né? Fazer ali, se servir de máscara. Na hora da refeição, como é que ele vai fazer com a máscara? Ele vai jogar fora? Ele vai deixar em cima da mesa? Ele vai levar o seu saquinho para guardar? O restaurante vai disponibilizar um saquinho para ele? Porque se a máscara for descartável, beleza, ele pode ir lá naquela lixeira separadamente descartar a máscara dele. E se a máscara não for descartável? Então isso tudo são perguntas frequentes que a gente ainda não sabe como é que vai ser, tá? Então, estamos aguardando qualquer novidade, qualquer decreto, vou estar passando para vocês. Para quem chegou agora no final, se inscrevam no Telegram, o link está na bio do meu Instagram. Lá eu posto conteúdos diariamente, super importantes, tá? Sobre consultoria de alimentos. Então, gente, vamos ficar atento a todas essas orientações, a todas essas regras. Esse é o nosso momento, tá? Mais do que nunca, mostrar e provar a nossa importância, a importância da nossa presença em unidades de alimentação, tá? Então, é isso que eu queria estar passando para vocês hoje. Para quem chegou no finalzinho, eu posso estar disponibilizando o material no Telegram. Quem ainda não se inscreveu, entra lá, o link está na bio. Mostrei também para vocês, ó, o termômetro infravermelho de testa. Precisa ser de testa, tá, gente? Porque tem infravermelho que não é de testa, é para alimento. Então, o termômetro infravermelho, ele precisa ser de testa, para a gente poder realizar essa verificação de temperatura dos colaboradores ou dos consumidores, tá? Então é isso, eu agradeço a todos vocês.